Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2025, e está incrível. Corre lá no Instagram, atibaia.podemais, já marca a gente e nesse canal, gente, compartilhem, divulguem, façam comentários e vai lá no sininho, dá o seu like, que é muito importante pra gente. Neste dia, estou recebendo uma querida que cuida muito de mim há algum tempo já. Tive a honra de receber Nayara Húngaro. Olha que nome lindo, gente. Nayara, proprietária do Instituto Nayara Húngaro, que cuida de toda a parte estética e corporal aqui na nossa Atibaia e região também. Nayara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. É um prazer, uma honra estar aqui com você, falando sobre este mundo da estética, né? E obrigada pelo convite. Olha, eu fiz questão de conhecer e de convidar a Nayara para estar com a gente, porque o mais importante para mim, para quem já conhece o meu perfil aqui, eu tenho muito essa preocupação de quem vem para o podcast, e a Nayara é uma profissional que eu confio muito nela. Não só pelo talento que ela tem, o carinho que ela trata a gente, mas principalmente pelos cuidados no quesito segurança e protocolos que eu vejo que você tem. Você se preocupa muito com isso. Então, de cara, Nayara, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que não conhecem o Instituto, o que você tem de trabalho para oferecer para as mulheres que querem ficar mais bonitas, o que o Instituto oferece para Atibaia e toda a região, e de cara essa questão da segurança. É muito complicado a estética hoje, né? Então, o Instituto está aqui em Atibaia faz 4 anos, mas eu já tenho uma caminhada aí de 11 anos dentro da estética, né? Eu era de São Paulo, na Moca, comecei em Mariporã, fui para Moca, e veio pandemia, eu me cansei do São Paulo, né? Da rotina por conta dos meninos, então eu vim para Atibaia, abri uma sala onde iniciei os meus projetos aqui. Mas como uma boa enfermeira de cuidar, né? A minha formação base é a enfermagem, né? Eu sou enfermeira padrão. E eu levo muito em consideração o cuidado e o zelo pela saúde dos meus pacientes, independente de procedimentos estéticos. Então, no Instituto, a gente oferece tratamentos corporais, né? Emagrecimento, tratamento de gordura, celulite, depilação a laser, clube do laser que a gente acabou de... É Nenezinho, a gente acabou de inaugurar ele dentro da clínica. E também a estética facial, aonde foi que tudo começou. Eu me especializei em peles maduras, pegando exatamente a dor do meu paciente, que é onde o envelhecimento vem muito rápido. Só que injetar, todo mundo injeta hoje. E a gente precisa entender o que cada um precisa. E para entender o que cada um precisa, a gente precisa levar em consideração a saúde, o zelo pelo aquele paciente. E aí a gente planeja conforme a necessidade sempre de cada um. Uma coisa que me chamou a atenção, eu já fiz vários protocolos com a Nayara, tá, gente? E eu tenho muito esse cuidado dentro de um padrão que eu estabeleci com ela, e ela tem muito essa consciência de deixar a gente mais bela dentro da nossa faixa etária. Eu não tenho essa preocupação de querer ficar mais jovem. Eu tenho essa preocupação de ficar bem dentro da minha faixa etária, 52 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Nayara. Eu vejo, o segmento de vocês varia de tudo quanto é preço e profissionais que estão acabando de se formar, que desconhecem um pouco de protocolos de segurança dentro da sua formação de enfermagem. Que conselhos, que informação você passa para a mulher, desde que seja fazer um botox, um fio de sustentação, um preenchimento, quando ela for numa clínica, ao que ela tem que ficar atenta? É muito importante a gente conhecer o profissional que a gente está indo realizar uma consulta. Não ir, né? Infelizmente, eu sei que financeiramente é muito difícil para algumas pessoas que têm um sonho de melhorar a autoestima. A gente está falando muito de autoestima, principalmente da mulher, que é um ponto muito importante.
Mas, e não ir por conta de preço, e sim do valor daquele profissional. Você vá até esse profissional, realize aquela consulta, perceba se através de uma ficha de anamnese, se esse profissional consegue pegar todas as informações, enquadrar você dentro daquele procedimento que você foi atrás, né? Quem estudou é o profissional, então ele precisa orientar. Às vezes a gente vê uma propaganda e um marketing por trás que a gente não tem indicação. Então, esse profissional precisa de uma boa ficha de anamnese, entender qual fase a mulher está, e aí isso vai dar mais segurança para os procedimentos. Então, sempre procure um profissional, independente do nicho, né? Enfermeiros, médicos, biomédicos, farmacêuticos, isso clínica. Hoje em dia, a área da saúde nessa área estética está muito grande, então não existe certo ou errado. Procedimentos injetáveis, né? Lógico, tem que ser com profissionais da área da saúde, mas é conhecer. Então, assim, ficou na dúvida, pergunte. Olha, qual é o seu conselho, né? Vai pesquisar esse profissional. A gente está em muitas clínicas, infelizmente, que pessoas que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, investe, faz uma clínica maravilhosa, mas você vai ver, ela aprendeu a fazer na internet, ela aprendeu a fazer com a vizinha. E eu tenho uma frase que eu falo, injetar até o macaco injeta. Dá uma agulha para o macaco, faz uma vez, ele vai replicar. Só que, enquanto está dando tudo certo, ok, o problema é quando não der. E que assistência você vai ter. Então, é muito importante a gente... quando for realizar essa consulta, o paciente também ficar atento, né? Aquele profissional que tem muita sede, vamos fechar, olha a promoção. Não existe isso. A gente tem que tratar a estética como saúde, não como uma mercadoria. Não é uma linha de produção. A gente vê muito assim, tem mais tantas cotas, tem mais tantas não sei o quê. Eu falo assim, gente, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque eu falo assim, é um procedimento invasivo. É diferente de você ir fazer uma drenagem. A drenagem, a pessoa está te fazendo a mensagem, não está te injetando nada. Agora, a partir do momento que tem um procedimento invasivo, essa segurança e principalmente, além da questão da higiene, que é uma coisa importantíssima para mim, né? Esse protocolo de luva, máscara, álcool, que eu vejo que você manipulou isso com muita cautela quando eu fui sua paciente, agora recentemente. O que está se injetando. Exatamente, sempre abrir na frente do profissional, né? Se o profissional está fazendo a abertura do material na frente, né? A gente vê histórias, infelizmente, tristes de pessoas que querem economizar agulha, seringa. Gente, isso é muito, muito sério para a vida. A gente pode fazer contaminação de uma hepatite aí, e isso tem sérios... problemas futuros. É um risco, tá pondo o paciente em risco e às vezes condenando até o próprio futuro profissional desse profissional. Isso é muito sério. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, vamos falar um pouquinho de Botox? Vamos. Marcas e a questão de diluir. Às vezes a pessoa tá pagando um Botox lá que tá milagroso o preço, e eu já ouvi essa questão e eu quero saber se isso acontece realmente. A pessoa joga o preço do Botox lá embaixo e injeta uma quantidade menor, e isso é diluído com o quê? Pode acontecer isso? Pode. Todas as marcas de toxina botulínica, que é o Botox, são boas, todas. Preferência em relação à estrutura daquele Botox em relação à proteína de ação. Isso depende de cada profissional com técnica. Minha técnica se adequa mais a esse tipo de toxina porque ele tem um bloqueio mais rápido, enfim. A marca são todas iguais. O que acontece muitas vezes é porque ele vem em um frasquinho com um pozinho dentro. A gente precisa fazer a reconstituição deste pó. E a gente usa soro fisiológico. Gente, não é errado, tá, Cris? Não é errado fazer com soro fisiológico. É certíssimo. Só que o que acontece? A gente tem um frasquinho de 50 unidades, a gente precisa fazer uma diluição de 1 ou 2 ml, depende da técnica, se é seca, se é molhada, tá? E aí tem clínicas que fazem 4 ml de soro para aquele frasquinho. Então, ao final de tudo, a gente vai ter quantidade menor de toxina do que deveria estar. Aí você pega um vidrinho de 50 unidades, dilui com 4 de soro e usa em 3 pessoas, que dá mais ou menos 20 unidades para cada uma. Isso é muito ruim para o organismo, porque ele vai ter uma paralisação inicial daquele músculo, que vai durar aí 20, 30 dias no máximo, por conta do peso molecular que não atingiu o ideal. E isso vai resultar no quê?
muitas vezes num efeito vacina que a gente fala. É que quando a gente fica colocando toxinas em curtos prazos e o corpo reconhece e não faz mais efeito. Então, aí você, vamos supor, paga uma toxina 4,99, aí você precisa colocar 5 vezes. Você está tendo contato com daquela toxina e você não vai ter mais resultado. Então, é muito importante a gente levar em consideração o quê? Não a marca, mas quantas unidades estão sendo injetadas dentro do meu protocolo. Tem pacientes que vão usar 50, tem pacientes que vão usar 60, tem pacientes que vão usar 20. Isso vai determinar pela mímica facial, pela força da musculatura, tá? Então, assim, quando o valor... a minha mãe falava muito, quando a esmola é muito, o santo desconfia. E é verdade. Infelizmente, a gente está no mundo prostituído da estética e onde as pessoas querem lucrar e não dar um resultado efetivo. Isso é muito sério, gente. Fiz questão de abordar isso com a Nayara, porque quando você vê, e eu falo assim, a gente é muito tênue essa linha. Porque eu falo assim, às vezes as pessoas, elas querem fazer e elas vão atrás do preço para economizar 100, 200 reais. Exatamente. E você perde no resultado. Isso não acontece só com Botox, tá? Acontece com bioestimulador de colágeno. A gente escuta umas histórias bem cabeludas aí. E aí, quando a gente vai entender por que é aquele valor... Então, acontece em tudo. Então, é muito importante. Tratamento estético não é bala, não é baratinho. A gente precisa entender que para ter bons resultados... são procedimentos que é onde a gente fique feliz e com segurança, a gente possa investir. Então, assim, tá muito barato porque o Botox tá hiperdiluído, a seringa, ela tá usando qual, a agulha, ela tá fazendo esterilização, ela tá usando luva, máscara, e todo esse insumo por trás de um simples Botox gera um custo para o profissional. Então, a gente precisa sempre ficar de olho nisso. Está muito baixo o valor, desconfie. Eu ouvi um comentário aqui de Atibaia, de uma querida, e eu vou falar para você não fazer isso. Ela comprou o Botox pelo Mercado Livre, gente. Tem muitos. E mandou uma profissional da área aplicar. Não vá por esse caminho que você está se colocando em risco. Então, eu falo assim, eu tô assim lisonjeada em ter a Nayara aqui, porque assim, onde eu coloquei no podcast, no Instagram dela, e coloquei assim, cuida de mim, porque você é uma pessoa que eu confio 1000% pelo valor e pela seriedade que ela trabalha dentro da clínica dela. E eu acho que a Atibaia ganha muito com isso, esse padrão de profissionais da área estética que tem essa preocupação em deixar a mulher bonita, mas sem perder esses princípios de ética, de valor, de ter uma boa marca, um protocolo correto, segundo o fabricante. Isso é muito importante. Então, cuidado. É muito importante. A Nayara tá aqui, ela não tá aqui só para falar da clínica dela. Esse podcast, ele é importante para te alertar, porque a gente tem visto situações terríveis de necrose, de contaminação. Depois, para corrigir, é muito pior, né? O corpo pega uma resistência, tem que trocar antibióticos, anti-inflamatórios, é uma carga que muitas vezes não precisa. Eu conheço casos de Botox comprado pelo Mercado Livre que deu ponto de necrose na testa. Então, foi muito sério, né? Então, sempre verificar se os produtos têm Anvisa, pede para ver a caixinha. Normalmente, os produtos estéticos, não vou falar pelo Botox, porque o Botox a gente tem uma linha de 50 a 200 UI. Então, depende do fluxo de cada clínica, a gente pode usar em vários pacientes, e ele é certo, não é errado, né? Vamos supor, eu coloco uma média de 50 em cada paciente, eu compro uma caixinha de 200, posso usar em 4 pacientes, porque é um vidrinho estéreo, eu vou fazer o manuseio, né? Tem correto de uma única inserção de agulha, enfim. Mas preenchedores, né, bioestimuladores, fios de PDO, eles são uso individuais e normalmente eles vêm em uso individual. Então, sempre perceber a caixinha se tem Anvisa, principalmente. A gente está com muito produtos sem Anvisa que estão destruindo o sistema imunológico das pessoas. Sempre ver se está realmente lacrado, se é uso individual, né? Uma pergunta que fazem muito para mim no Instituto
eu queria comprar meia ml. Não tem como comprar meia ml de ácido hialurônico, porque ela vem 1 ml. E se você não usar, é lixo. Não tem, porque como que eu vou colocar uma seringa em você, com uma agulha, eu vou utilizar depois, colocar outra agulha em outro paciente? Não tem, eu já contaminei aquela seringa total. Então, é 1 ml, é 1 ml. E é muito importante a gente observar isso. Faz toda a diferença em relação ao procedimento com segurança. Nayara, vamos falar um pouquinho de peles maduras? Vamos. Que faixa etária da mulher a gente pode considerar como pele madura? 40, 45? Aí, o ideal é 45 mais, onde ela já está caminhando para o climatério, né? Apesar de a gente ter muitos casos de climatério precoce hoje, né? 35, 40 anos, mas é onde ela já está caminhando para uma modificação interna em relação a hormônios, tá? E aí, quando a gente entra na pele madura, a gente tem um nível desacerbado de envelhecimento. E é onde a autoestima da pessoa piora, ela tá com oscilação hormonal. Então, peles maduras, eu falo que não é só visualmente, é lá dentro, é 45 mais. E a gente precisa sempre entender que fase aquela pele madura está. Ou seja, cada mulher é única. Com certeza. Não existe uma receita de bolo, não existe um protocolo padrão. Cada paciente que você recebe, você estuda. Uma pode ter menos flacidez, outra pode ter mais, uma menos marca de expressão, outra mais. Isso. E tudo que a nossa pele mostra é como o nosso organismo está. Então, não adianta eu pegar uma pessoa que está totalmente com muita linha de expressão, muito flácida, muito envelhecida, e eu não tratar lá dentro também. Por isso que lá no Instituto a gente faz a dinâmica de multidisciplinar. Eu sou enfermeira, tenho a nossa biomédica, tem uma médica parceira que faz a parte de hormonal, entendimento de estradiol, de testosterona, porque além dos procedimentos responderem de uma maneira muito melhor, consequentemente, a gente consegue ter um resultado dentro da estética. Então, vamos supor, eu tô com meus níveis hormonais todos bagunçados, eu tô desidratada, eu tô totalmente inflamada, e aí eu vou fazer um procedimento estético. Eu posso ter 10, 15% de resultado, aí vem a frustração. Então, assim, a minha especialização na pele madura é entender se você está preparada para fazer aquele procedimento. Então, tudo vai dentro de um histórico de anamnese. Então, hoje em dia, as mulheres estão se cuidando mais, muitas fazendo reposição, outras não fazendo reposição, mas também indo numa linha de cuidado mesmo, né, com a equipe multidisciplinar de médicos. Então, isso faz toda a diferença na pele madura. Pele madura 45 mais, e a gente vai sentar e vamos conversar sobre cada procedimento e indicação. Ou seja, é um conjunto de ações para que a pessoa tenha um resultado final de excelência e realmente eficaz. Exatamente. É importante você saber disso, porque não é ir lá e aplicar um botox. Eu acho que popularizou muito isso hoje. Isso. Então, eu vejo essa questão itinerante, que as pessoas locam o lugar, vai lá e aplica, nunca viu o paciente na vida, não conhece nada do histórico de saúde, alimentar, hormonal. É muito delicado isso. Esse podcast está sendo informativo para você. Então, eu peço para você, tem vizinha, prima, cunhada, mãe que faz protocolos? Manda, compartilha, porque é importante a gente, como paciente, ter essa informação, para que quando a mulher chegar numa clínica e falar assim, epa, eu já tive uma experiência de chegar em clínicas aqui da região, e ali eu tive a impressão assim, esse profissional, ele é não estou falando que a pessoa recém-formada não possa ter uma oportunidade, mas eu não vi segurança nenhuma. Sim. Eu não vi segurança nenhuma e eu falei, muito obrigada. E sempre com aquela conversa. Não, porque a gente tá com essa promoção aqui, olha, em 12 sem juros, tá encerrando hoje, a semana que vem já não sei o quê. E forçando a barra para você fechar ali naquele momento. Cuidado quando você vai numa clínica. Eu não gosto disso, gente. Você vai numa clínica e a pessoa quer te induzir ali na emoção do momento. Você não tá comprando uma roupa, um sapato. Então, assim, não, olha, isso aqui é pra hoje, ó. Se você fechar hoje... E eu tive uma insegurança muito grande, foi antes de te conhecer, e eu não fiz. Então, eu aconselho você, assim, cuidado aonde você pisa. Fica atento aos sinais. Não é vir só com Prosecco, lugar chiquetosinho, lindo, maravilhoso, não sei o quê.
Falo, Instagram bombando, cheio de seguidor, a gente sabe que isso se compra hoje também. Não significa que tenham profissionais brilhantes que o Instagram pode estar bombando de resultado. Exatamente. Mas eu falo assim, observa, vai conhecer o profissional, pessoas que já fizeram. Eu acho que a área da estética, a melhor informação é o boca a boca, não é isso? É, o boca a boca. E hoje as redes sociais estão aí, né? Independente do Instagram, a gente tem o Google Meu Negócio, que assim, lá não tem como comprar. É verdade. Lá são pessoas que passaram pelo processo. Dá uma pesquisada, né? Eu aprendi muito com meu marido a fazer isso. Dá um Google, pesquisa aqui no lugar, vê se é bom. Nossa, porque, eu faço assim, muito isso. É muito importante quando você passar por uma experiência, também deixar né, seu feedback. É lógico, a gente não vai sair defamando todo mundo aí, porque não gostou de uma vírgula, mas pegar o filtro e colocar se a experiência foi boa, se não foi tão boa, né? Então, pesquisar realmente, não ir por conta de preço, valorizar uma consulta com estética que é paga. Eu falo, gente, profissional, ele deixa 1 hora, 1h30. A consulta comigo pode chegar a 1h30. Para eu entender o que precisa. Então, assim, hoje a gente cobra no Instituto a consulta comigo, mas é porque eu preciso entender o que aquele paciente precisa, né? Ele tá pagando pela segurança dele. Então, assim, o barato às vezes sai caro. Então, é muito importante a gente colocar, eu falo, cada macaco no seu galho pra gente ter uma segurança do procedimento. Nayara, eu queria que você deixasse o Instagram do Instituto para as pessoas. A gente nós vamos deixar no final do podcast todas as informações para você acessar, chegar até a Nayara com dúvidas, com questionamentos, mas eu queria que você falasse o Instagram. Tá bom. O Instagram do Instituto é Instituto Nayara Húngaro. Com Y. Com Y e H. E também tem o meu pessoal que é a doutora Nayara Húngaro. Tá? A gente vai muito pelo Instituto, né? Onde eu mais movimento, dou mais informações. Então é @Instituto Nayara Húngaro. E vai ser um prazer em receber todo mundo lá. Que linda. Gente, eu queria falar com vocês agora e passar uma informação dos excessos. É muito delicado essa questão da harmonização facial. Isso veio para ficar. A gente tem esse privilégio hoje. A harmonização facial, eu vejo assim, os procedimentos estéticos, eles estão aí, tá numa crescente. É um mercado que eu não conheço nada, mas é muito nítido que está em plena ascensão no nosso país. A mulher brasileira, elas cuidam muito. A gente quer estar bonita, a gente quer estar melhor. Se tornou acessível. Sim. Né? Antigamente, na minha época, 15, 20 anos atrás, esses procedimentos mais estéticos era para a nata da população. Exatamente. Hoje já se popularizou, a gente se tornou acessível. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim. Eu vejo 2 pontos contramão nessa questão de estética. As mulheres que têm vontade de fazer, só que elas têm um medo e uma insegurança muito grande. Ai, meu Deus, mas vai ficar bom? Ai, que medo, como vai ficar? Vai me transformar? Vai não sei o quê. Então, o medo do resultado se torna um impeditivo. E contrapartida, a gente vê um nicho de mulheres que deturparam as suas imagens. Eu vejo isso acontecer demais. Então, assim, eu encontro pessoas hoje em Atibaia, viu, gente? Eu não tô falando de artista, não tô falando de televisão, eu tô falando da nossa cidade. Eu saio por Atibaia e eu encontro pessoas que eu vi uma dose de exagero muito grande que eu falo assim, eu nem sei se a pessoa se reconhece mais no espelho. Como que é o seu... Que valor? Como que você trabalha nesses 2 quesitos? Que segurança que você dá e até que ponto que você põe limite para sua paciente e fala, olha, é até aqui que a gente vai chegar. A estética, ela veio com um marketing muito grande, né, por trás disso. O Brasil é o segundo, terceiro país que mais tem mulheres e homens se cuidando hoje, né? Eu atendo pacientes que foram embora, né, fora do país, e eles vêm pro Brasil, né, e faz os procedimentos estéticos anualmente, ou cada 6 meses. Então, a gente percebe essa facilidade do Brasil em relação aos procedimentos estéticos. E aí que a facilidade vem os exageros. Profissionais, né, eu falo como profissional. Eu vou em feiras, eu vou em congressos, eu brinco que eu sou a patinha feia, porque eu tenho preenchimento, eu tenho botox, eu tenho bioestimulador, mas eu sei até onde eu posso chegar. Eu não quero modificar. Eu tenho 35, eu quero continuar com 35. Eu não quero parecer com 40, 50, mas também não quero parecer com 20. Eu estou na idade que eu tenho que estar. E eu falo para todo meu paciente, qual é a sua idade?
40 anos. Então você vai aparecer com 40 anos. Tem 50 anos, você vai 50 anos. Bonita aos 40. Mas é bonita, é saudável, né? É descansada, porque a estética tem isso de descansar o olhar, descansar a pele. Então, começa muito pro profissional, né? Ele querer a busca de uma perfeição que não existe. E aí vem a distorção de imagem, a autoestima baixa, e aí ele vai injetando. Aí sai vai injetando. Chega um momento que o próprio profissional, ele está estranho. E é muito difícil você atender um paciente falando que vai deixar natural se você está distorcida. A sua imagem, é o que o seu olhar está falando. E também contrapartida, porque eu já peguei. Já no dia eu fiz uma boca linda, uma ml e meia linda, ficou perfeito. Passou 20 dias, ela falou, eu acho que está precisando de mais 1 ml. Eu falei assim, não está. Ainda brinquei, se você fizer eu fazer, esse 1 ml, você nem fala que é aqui que você fez. Por quê? É uma busca da perfeição que não existe. São profissionais que estão vendo somente financeiramente, então vou ganhar, né, R$1.000, R$1.200 naquela seringa, não importa o resultado que vai ficar. Eu sou um profissional que eu falo, olha, não tem indicação, por conta disso, e até mesmo risco, porque quando a gente coloca insuflar muito a nossa pele, a gente comprime, né? Comprime tecido, comprime vascularização, e isso inflama. Então, apesar de ser tudo muito biocompatível com o nosso organismo, é um corpo estranho que a gente está injetando. E isso a gente precisa falar para o paciente. Então, se o paciente não tem aquela dose, né, de tá bom até aqui, daqui uns meses eu faço mais, porque aquele produto vai degradar, tudo dentro da estética degrada em 1 ano, 1 ano e meio, e isso é saudável, porque é a frequência que deixa belo, ele acaba ficando com a imagem distorcida. E isso não é saudável, porque ele vai querer sempre mais, e ele nunca vai estar feliz. E a gente não tá falando somente de visual, a gente tá falando também de cabeça, porque é uma distorção de imagem. Ele nunca vai se aceitar. Às vezes a pessoa tá linda e ela se olha no espelho e ela se reconhece feia. Então eu falo assim, a questão não é estética. A questão é falar assim, olha, será que não precisa de um tratamento? O profissional, ele tem que ter essa seriedade, esse cuidado. Exatamente. E cabe a nós, profissionais que estudamos, a gente passou 4, 5 anos na faculdade, fez pós-graduação, fez especialização, então pelo menos a gente tem uns 8 anos aí de estudo para orientar o nosso paciente, que a gente precisa o quê? A estética é para melhorar e embelezar o que já é belo. Não tem como modificar. Nem cirurgia plástica modifica. É verdade. A gente tem que respeitar a nossa estrutura, respeitar nossa beleza, que cada um tem. Eu queria conversar com você um pouquinho da questão assim, as mulheres que têm uma questão, essa preocupação de insegurança. Quando chega uma paciente para você, eu tenho medo da agulha. Ontem eu fui com a minha irmã lá, foi a primeira coisa que ela te falou. Tenho medo das agulhas, das picadas. Quando a pessoa já chega, ela quer fazer, só que ela já tem essa questão do medo, da insegurança, da dor. Como que se orienta essa paciente? A gente não pode obrigar nada, né? Então, assim, tem um medo. Qual medo? A gente precisa entender essa objeção dela. Tem o medo da dor, ok. A gente tem anestésico, a gente tem procedimentos que normalmente dói, mas grau 1, grau 2 não vai doer grau 3, grau 10. Então a gente precisa entender. E aí ela precisa confiar no meu trabalho, né? No meu posicionamento conforme a gente vai fazer o procedimento. Não, eu tenho medo de injetar coisas no meu organismo. Aí já é um pouquinho mais difícil de a gente converter esse paciente para injetar. Por quê? Eu preciso respeitar que ele tem medo. Então eu vou ser sincera. Eu tenho procedimentos X, Y, Z que não são injetáveis, que vão dar resultado até aqui. Porém, normalmente, a mulher se reclama muito de bigode chinês. E bigode chinês vem muito por quê? Flacidez e falta de estruturação de malar, né? A gente começa a perder a estruturação óssea com o envelhecimento e aí ele tem o derretimento e também por conta de gordura. E aí, ela tá nesse processo, ela tá faltando coxinha de gordura, estruturação. Não adianta eu fazer laser, realizar procedimentos, vamos supor, de microagulhamento robótico, que não tenha
não injete nada e prometer resultado que não vai. Então eu preciso ser honesta. Ele é parcial, eu preciso ser honesta. E para essas mulheres que têm medo de injetar, tá tudo bem. Tá bom, aqui vai melhorar até aqui, tá tudo bem. Então vai muito do profissional. Mas a gente vê o que por aí? Profissionais vendendo milagres com um procedimento. Ai, olha, eu vou fazer um microfocado aqui em você, vai sumir esse bigode. Não vai, a gente tá falando de estruturas de camada. Então, a honestidade e o entendimento. Qual é o medo real daquele paciente? O que realmente ele tem medo, né? Eu tenho muitos casos que a pessoa começou com limpeza de pele, fez um peeling, e ela foi me conhecendo, foi entendendo como eu trabalho e hoje já tá comigo, porque ela pegou confiança e entende que linha que eu trabalho. Mas, é muito pessoal de cada um, Cris, não dá pra... Outra coisa que eu quero ressaltar aqui pra você, eu não acho que é um segmento que você deva ficar trocando. Exatamente. Eu tô com a Nay há algum tempo, já faz uns 2 anos já, Nay? Vai fazer 3, né? 3 anos já, 3 anos com a Nay, e eu falo assim, eu chego lá, eu já tenho uma segurança total. Então, assim, você tem a sua clínica, a sua médica que cuida de você, a Nay na parte da estética, tudo. Eu falo assim, eu nem vou ver outro lugar. Porque eu falo assim, você criou confiança ali. Eu falo assim, essa confiança que eu coloquei ontem pra você. Eu cheguei lá ontem, gente, falei, o que você precisa fazer em mim? Eu nem questiono, porque eu já conheço o profissional. Então, assim, é muito importante essa relação de confiança entre o paciente e o profissional. Exatamente. É um relacionamento que eu falo como se fosse de homem e mulher dentro de um casamento. Por quê? Quando você briga com o marido, você vai chegar e falar assim, amor, eu não gostei disso. Então vai. Na estética, com o seu profissional, é a mesma coisa. Eu prefiro que fale assim, doutora, não gostei disso. Eu vou sentar, eu como profissional, né, a gente tem vários profissionais, eu vou sentar e vou refazer, eu vou te explicar se não tiver mais por onde ir. Então, a gente vai colocar os pingos nos is, né? Se eu falo, eu não gostei, mas eu não falo para minha profissional, e aí eu vou pingando, eu gero um problema, porque eu não sei... paciente que pinga muito, eu não gosto no instituto. Eu falo que nem precisa ir. Esses dias foi uma moça que ela fechou botox em uma clínica. Ela tinha um bioestimulador comigo, pago já, mas problema de saúde ela não conseguiu realizar. E tava um preenchedor em outra região clínica. Eu falei assim, esquece. Não, eu devolvo o seu dinheiro, você vai fazer em outra clínica. Por quê? Ela foi numa clínica, fez um preenchedor. E a gente tá vendo casos, infelizmente, de pessoas que estão colocando PMMA no lugar. Nossa. Aí eu vou... Meu Deus do céu. Sem a pessoa profissional, sem a paciente saber, né? Então aí eu vou e coloco um bioestimulador. Eu gero uma reação que posso necrosar o meu paciente, a pele do meu paciente, porque ele não tem biocompatibilidade os dois produtos. E aonde explodir a bomba, que é o coitado que vai levar a culpa. Eu já peguei paciente que eu palpei, eu falei, você já fez preenchedor? Ela falou, já, faz 6 anos. Eu falei assim, mas isso não é preenchedor de ácido. Ela falou, não é. Eu falei, não é. Pode fazer um ultrassom e se contatar a clínica que você fez e pedir, porque a gente guarda. Todo prontuário, ele tem que ser guardado por 5 anos. Vamos lá. As clínicas sérias, com profissionais éticos, têm que guardar os prontuários por 5 anos. Olha isso, gente. Isso é muito importante você ter essa informação. E então ela foi atrás do profissional, o profissional não tinha mais. Eu falei, então você faz um ultrassom, porque não é ácido hialurônico que te colocaram. E realmente a gente constatou que era PMMA, ela nem sabia que ela tinha PMMA no rosto. Você tocou num assunto muito importante aqui. Você está falando para mim que se a pessoa chegar numa clínica onde ela não preenche eu chamo de questionário, como que você chama? É uma ficha de anamnese. Anamnese. Isso. Ela dá um questionário que ela pergunta tudo pra gente, tudo. Pressão, hormônio, que mais? Alergia. É um questionário lá seu. Isso é um norte pra ela trabalhar com a gente. Se você chegar num lugar e as pessoas nem de cara, nem te perguntar esse tipo de coisa, já é um alerta, concorda? Concordo. Então, assim, que profissional que é esse que tá trabalhando nessa área? Isso é muito sério, gente. Isso que a Nay tá me falando. E você tá me falando, então, que essa paciente foi em uma clínica X, aplicaram nela, ela nem tinha ciência do que tinha sido aplicado nela. Exatamente. Isso tem acontecido realmente? Muito, demais.
Muito. É a busca da perfeição, não sabe o que está injetando. E a durabilidade, né? Promete, dura 3, 4 anos. PMA é pro resto da vida, é um silicone, né? Ele é tóxico, ele pode ser usado em determinadas ocasiões por médicos, né? Em procedimentos consultórios de clínicas médicas, profissionais da área da saúde, que é um nicho de biomédico, farmacêutico, biólogo, enfim. Não pode fazer a utilização de PMMA. A gente não pode estar injetando, porque a gente não tem indicação. E ele é permanente. Então, ela nem sabia. E nem foi um médico que colocou ela. Olha como é sério isso, gente. Exatamente. Se eu não tenho aquela malícia, né? Que a gente cria isso ao longo dos anos. De apertar, né? De fazer que eu chamo de exame físico. E identificar que não está normal. Qualquer substância que eu colocar lá, se eu pego junto com aquele PMMA... eu posso gerar um problema sério para mim. Posso ter sorte de não gerar nada? Posso, mas há grande chance de gerar uma intercorrência. Então, quando você fica pulando de profissionais, você acaba tendo este risco. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê. Pelo sim, pelo não. Converse sempre com o profissional, se tá gostando, se não tá, se é o resultado esperado. Entende até onde o profissional tem técnica de melhorar. Porque existe profissional que consegue melhorar até a página 2, porque tá dentro da técnica dele. Se você não está se adequando e ele não consegue, aí sim é hora de mudar. Mas depois de uma boa conversa, de uma explicação, de ambos lados serem claros e objetivos. Eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente falou um pouco das mulheres com pele madura, 40 a mais. Eu queria que você falasse um pouco do universo dos homens, que tá tendo muito... Eu tô vendo que esse nicho tá se abrindo demais, pelo que eu vejo, que os homens, eles estão muito preocupados também com o cuidado. Se você atende, você tá só no perfil feminino, é importante as pessoas saberem disso. 2 perguntas de cara. Primeiro para os homens e segundo... jovens. Eu tenho visto e ouvido algumas meninas, mas muito jovens. Quando eu falo muito jovens, pessoas com 20, 23 anos já fazendo uso de Botox. Isso é orientativo? O que você pode passar de informação pra gente nesse quesito? Vamos lá, homens. Eu atendo homens, tá? Mas 90% são mulheres, o meu público. Eu tenho essa afinidade de tratamento. Mas trabalho com homens, sim. E tá aumentando, né? E os homens que eu atendo são maridos, filhos, né? Genros. E aí vão através de indicação. Mas ainda eles estão meio com vergonha. Um botox, um bioestimulador. Muito cuidado com a pele. Eles têm muito medo de modificação, né? Então, assim, eles têm muito medo. Eles são mais cautelosos que as mulheres? Muito mais. Olha isso. Muito mais. E aí, quando o marido vai junto, fica, mas tem certeza, né? Então, o homem é muito mais cauteloso. Mas é um público que está crescendo cada vez mais. E eu acho que tem que se cuidar mesmo. Meu pai tem 65 anos, gente. Meu pai me ajudou, né? Fundar a clínica lá, comecei numa salinha pequena. E hoje ele vem pra fazer laser. Quando esse dia eu tava fazendo, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu ia fazer. Meu pai tem 65 anos, sabe? Ele nunca fez nada, nenhuma limpeza de pele, nunca passou um creme no rosto. Só se queimou muito do sol, eu falo. E ele tá vindo, então é muito importante. Se eles Como que seu pai chama? Marco Antônio. Seu Marco, beijo pro senhor. Lindo, vou te encontrar lá, hein? E aí, e minha mãe também. A minha mãe foi a minha maior cobaia, tadinha. Então eu aprendi e replicava nela. Ela tá bonitona, então, né? Infelizmente ela fumava, né? Então a gente fala. Judiou um pouquinho. Né? Muito, né? O cigarro, ele é uma toxina pro organismo. Ele não anda lado a lado da estética, a saúde. Né? Informação importante que caiu como uma bomba aqui. Você tá falando que o cigarro prejudica, envelhece. O cigarro envelhece. O cigarro, o açúcar. Eles chocada. São muito eles envelhecem. Eles são uma química muito destruidora para o nosso organismo. Olha isso. Então a gente e ela fumava, então eu fiz muito pouco, mas ela sempre foi minha cobaia. E agora eu tô cuidando um pouco mais, que ela parou de fumar, graças a Deus. Ah, que bonitinha. Então, a gente precisa. Como que ela chama? Rosana. Dona Rosi, lindona, Rosana. Quero te conhecer, hein? Então, os homens estão se cuidando, sim, mas com mais cautela. Em relação ao público, que eu brinco, 25 menos, né? É um público que eles estão na era da beleza.
que é a beleza acima de tudo, né? A gente vê meninas de 14, 15 anos que parecem ter 20. Verdade. Toda encorpada, vai pra academia, né? Não que seja errado, tá certo, mas elas estão um passo a mais. Antigamente, 14 anos brincava de boneca. Eu lembro minha irmã com 13 anos, minha irmã tem 40, com 13 anos, minha irmã brincava de boneca comigo. Eu jogava bola. Entendeu? Então hoje, e as meninadas não. Elas estão preocupadas na beleza, de definição. Só que aí a gente acaba vendo os excessos. Não é errado fazer botox aos 20. Tudo vai depender da sua indicação. Eu brinco com meu filho de 5 anos, que eu acredito que eu vou atender ele. Ele tem pé de galinha, gente, porque Olha ele é muito isso. branco. Então, assim, pode ser que eu pegue um jovem de 20, 25 anos que tenha muita força. Aí ele vai fazer um botox preventivo 1 vez por ano, 2 vezes por ano, no máximo. Preventivamente, para não criar rugas, porque ele tem a força e a dinâmica mímica dele muito forte. Porque o Botox, ele é preventivo. O Botox não é quando já está com ruga, né? Então, tá tudo bem. Mas a gente vê 20, 25 anos, as bocas, os malares, né? Cheio de preenchedores no rosto. Eu não acho saudável, né? Porque a gente está em processo ainda, eu não acho saudável. Eu não atendo, não tenho esse público, até por meu nicho ser um nicho de peles maduras, né? Mas eu acho que cabe muito aos pais a orientarem. Eu acho que até os 25, 23 anos, os pais, ainda apesar de ser maiores de idade, tem que estar muito na orientação, né? Porque, imagina, ele está com 20, 25 anos, preocupadíssimo com isso. E como daqui 20 anos, como vai ser? Ele vai à procura de uma perfeição que não existe, né? E aí vai sair na deformidade. Foi muito importante tudo isso que você falou. Eu queria que você abordasse um pouco. A gente estava conversando há pouco de um método que você tem estudado e você tem se preparado para trazer ele para sua clínica e que parece que está no momento de dar o start para ele, que ele chama Eleven. Isso. Conta pra gente quais são os princípios disso que te levou a caminhar para isso. É algo que a Nayara desenvolveu. Foi. Você parou e falou assim, vou nesse nicho e isso vai ser uma técnica minha. Sim. Explica pra gente, para que público, como que vai ser, por que você chegou nesse caminho. O que te levou a desenvolver o Eleven? O Eleven veio um nome um dia. Eu comecei a atender muitos pacientes e eu vou muito na linha de tratamento. A pele precisa ter começo, meio e fim. Né? Um tratamento precisa ter começo, meio e fim. E aí, o Eleven, eu falo que é um plano de cuidado. Então, não adianta eu fazer um botox por ano, para ficar bonita no final do ano. Não adianta eu ter autoestima, me olhar e não me reconhecer, porque a gente perde a estrutura dos lábios também ao envelhecer. Então, essa autoestima a gente precisa dosar também. Então, não adianta fazer 1 vez por ano um preenchimento labial. Precisa reestruturar, realizar com frequência. Isso a gente vai através do Eleven. Então, a gente ajuntou vários procedimentos estéticos, laser, injetável, tratamento de pele, bioestimulador, fios. Então, dentro desses procedimentos que a gente tem dentro da clínica, para criar a estética regenerativa chamada Eleven, que é uma estética de cuidados, passo a passo, dentro do ano, para você manter tudo isso dentro do natural. Porque o que acontece muito? A pessoa está sentindo para baixo, vai fazer um procedimento estético. Então, faz 10 ml de ácido hialurônico, faz não sei o que, fica linda. Nunca mais volta. Olha isso. Adianta, não adianta, a estética ela é sequencial. Então, o Eleven é um plano para você ter a naturalidade e o rejuvenescimento lado a lado. E, consequentemente, a longevidade também. Então, o Eleven ele veio de uma forma personalizada. Ele não é receita de bolo, não existe um protocolo pronto. A gente vai sentar, vamos conversar e vamos fazer o seu planejamento. E o Eleven é porque é 11. Então, dentro de 11 meses, a gente vai entender o que você precisa realizar. Então, é um plano como se fosse, cada 11 meses a gente planeja. Tem meses que a gente precisa dar
um pontapé um pouco mais forte, que eu falo, né? Que tá faltando estruturação, tá Algo faltando mais colágeno. agressivo, mais... Exatamente, mais agressivo. Tem uns que não, é só uma manutenção. Então, a Eleve veio realmente para fazer a manutenção Você do tá falando para rejuvenescimento. mim que você tá desenvolvendo algo, então, que vai identificar, tratar e acompanhar para que a gente fique constantemente, para que esse resultado seja constante. Exatamente. Isso é acessível para as pessoas? Totalmente, totalmente. Então, tudo vai depender que estágio que você está. Tô muito envelhecida, tô faltando estruturação, tive emagrecimento, né? A gente tem muitas mulheres que além da menopausa, além do climatério, teve um emagrecimento. Então, um emagrecimento muito severo. Hoje, na ondas aí dos lomdiários, né? Então, as pessoas estão emagrecendo e perdendo massa magra muito rápido. Isso afeta também o envelhecimento facial. Então, a gente, quando tem um cuidado, um planejamento e lado a lado a longo prazo, a gente consegue devolver com a naturalidade que cada um precisa. É um acompanhamento, na verdade. Você é a mesma coisa da gente ter. Tô na New Femme lá, né, gente? Com a Patrícia. A Patrícia, ela me monitora na parte corporal, física, exercício. Uma coisa que eu tô com 50 anos, que eu fico 8 horas por dia sentada. Foi o maior desafio da vida da Patrícia, viu, gente? Eu tenho que falar dela aqui. Falei, Patrícia, você me conseguir ir para uma academia fazer aparelho, e tá fazendo um bem enorme para mim. Exatamente. Eu tô vendo as mudanças, mas ela é na mesma linha que você. Ela me trata, ela acompanha, ela monitora, ela não me joga no aparelho e fala, faça tanto disso. Não. Então, eu falo assim, eu acho que o legal aí, pelo que eu tô vendo com você, assim, ó, você já tem o histórico do seu paciente, por isso que é importante você dar continuidade com o mesmo profissional. Exatamente. Porque a pessoa passa com um profissional, daqui 3 meses vai em outra clínica, depois vai em outra clínica, a pessoa fica sem norte nenhum do que está acontecendo com ela. Exatamente. E você tem um histórico da pessoa que você está tratando para que ela tenha um resultado de beleza melhor. Exatamente. Me parece que é isso. Exatamente. Ele veio para acompanhar mesmo, para entender qual que é a necessidade daquele paciente e fazer o acompanhamento dele. Porque a estética não é sessão única, é um acompanhamento, é uma sequência. Então, a gente precisa levar isso muito em consideração. Até mesmo diminuir riscos, resultados melhores. A gente tem vários benefícios quando a gente está associado. Então, através dessa minha dor com os meus pacientes, né? Eles de pularem galho em galho, de não saberem que... Então, assim, eu tenho paciente que fez, aí sumiu um ano, depois voltou, não sabia o que tinha feito. Aí eu falo, qual bioestimulador você fez? Não sei. Mas foi qual? Foi hidroxapatita? Foi PLA? Foi... Ela não sabia. Imagina, a gente não sabe nada mesmo. Então, é muito importante. Então, essa linha de cuidado que eu faço dentro da clínica com Eleven é muito importante. Então, assim, eu tenho pacientes 35, 45, 60 a mais dentro desse programa. Cada um vou trabalhar de um modo diferente. E isso na parte de suplementação também, entender via oral, se está precisando de vitamina, se não está precisando. Então, a gente faz esse acompanhamento visual, que é os injetáveis, o laser, os peelings, seja qual for o procedimento, e também oral, conforme a gente vai identificando a necessidade. Vocês entenderam por que eu fiz o convite para a Nayara vir aqui? Como a linha de trabalho dela é dentro de um padrão ético, um padrão de valor, ela é muito séria no que ela faz. Desde o primeiro, cheguei lá, fui apresentada pela Bia, minha amiga querida, faz alguns anos já, que me falou muito bem da Nayara, virou pra mim e falou assim, vai nessa menina, que eu chamo ela de menina, gente, ela é mãe de 2 rapazes, 2 menininhos, como que chama seus filhos? Kaique e Arthur, lindos. E desde o primeiro momento que eu conheci a Nayara, eu vi muito essa ética e essa questão de responsabilidade dela, e ganhei confiança e falei assim, não, é aqui que eu vou ficar. Você está de parabéns. Obrigada, pelo seu trabalho. Cris. A Atibaia tem muito a ganhar. Profissionais brilhantes que nem você também. Queria deixar o convite para você que não conhece o Instituto Nayara, vai fazer uma visita para ela. Faz um negócio legal para o pessoal que quer te conhecer lá, tá? Cris, antes de fazer qualquer convite, eu quero te propor um desafio.
Ai, meu Deus do céu. Eu quero te convidar a vir participar de um processo de rejuvenescimento natural dentro da clínica, onde a gente vai entender a sua queixa, a sua dor. Você já é minha paciente, eu já sei quais procedimentos você já realizou, então eu já consigo ter o norte, fácil, né? E participar desse projeto de rejuvenescimento dentro do Eleve. Como você já é minha paciente, já consigo agregar para fazer uma transformação saudável, natural dentro da sua dor. 52 anos, gente. Olha que missão pra essa menina. Me fala como que vai ser isso. Meu Deus do céu. É segredo. Segredo! Ó, eu confio nessa menina, porque menina, uma mulher, né? Uma profissional brilhante. Eu me sinto lisonjeada. Nós vamos pegar firme, porque eu não tenho essa intenção de ficar mais jovem. Eu acho assim, eu quero estar bem aos meus 52, mas eu quero estar bonita. Eu falo assim... É saudável. E não é só a beleza externa. Então, onde eu coloquei pra ela, quero que você cuide de mim, e a Nayara vai ficar comigo por longos tempos da minha vida aí. Gosto muito dela. Então, eu te agradeço. Tamo dentro. Não sei como que vai funcionar isso. Depois você me fala como que vai ser isso aí. Cris, a gente vai tratar a sua dor. O que te incomoda? O que você quer melhorar? O que quando você olha no espelho e você deixa um ponto de interrogação, que você não quer olhar no espelho, na verdade. Isso que a gente vai tratar. A gente vai trazer sua autoestima, aquele olhar do espelho e fala, eu tô bem. Eu já sei que você não tem uma imagem distorcida, eu já sei que você não quer parecer ter 20 anos. Isso é muito mais fácil pra gente trabalhar. Então, quando a gente pega uma paciente igual você, que eu tenho 52 e eu quero ter 52, é muito fácil trabalhar e fica muito bons resultados, porque ficam bons, bonitos e naturais. Então, esse é o meu desafio, a gente fazer uma sequência de tratamentos em 30 dias. 30 dias, gente! Que a gente tem um resultado, tá? Pra gente, pra você ver, sentir o que é o rejuvenescimento natural. Sentir. Vamos compartilhar isso com as pessoas? Vamos sim. Eu tô muito surpresa aqui, eu quero agradecer a Nay, eu aceito, é óbvio, porque uma que eu preciso, né? Eu quero estar melhor, óbvio. Uma coisa é a gente ter o desejo de estar melhor, outra coisa é a gente perder a mão disso. Então, grata, total, fechado, mas eu quero compartilhar isso com você. Então, vamos fazer como isso daí, vamos abrir um espaço lá no seu Instagram e vamos colocar assim... Vamos fazer um make-off dessa transformação para as pessoas entenderem como que é os procedimentos, filmar o passo a passo, nível de dor, não só de resultado, mas entender, ter a vivência dentro na maca, como é que é, você passar isso para eles. O que você acha? Fechado! Por que eu quero que vocês... Eu quero levar isso para vocês, e eu estou muito feliz por isso, porque é uma coisa que eu preciso também, né? Eu acho importante essa questão da dor, porque desde o primeiro dia que eu pisei na Nay, eu falei para ela assim, ó, confio em você, só que me poupe ao máximo da dor. Tem pessoas que têm mais resistência para dor e tem pessoas que não gostam de passar dor. Eu tô na leva das pessoas que não gostam de passar dor. Quando você vai fazer um tratamento estético, a gente sabe, lógico, né? Vai injetar, tem anestesia, tem tudo isso. Mas eu acho importante a gente passar isso para as pessoas. Vamos então, sim. Vamos pôr no seu Instagram isso aí? Como que vai ser? Vamos sim, a partir já de hoje, já coloco lá como que vai ser. Vou gravando os vídeos para fazer esse compartilhamento com vocês, com todo mundo, na verdade. Acompanha aí, já corre lá no Instagram da Nayara e vamos embora daqui. Instituto Nayara Húngaro, lá no Instagram dela, hein? Vai pelo Instagram isso aí? Vamos pelo Instagram. E daqui 30 dias, então, 40 dias, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos gravar o podcast 2, daí eu vou te presentear com o podcast. Tá certo. Gente, prova de fogo é uma honra pra mim. Vai ser uma honra cuidar de você. Você transmite essas mensagens, né? Cada convidado tem uma mensagem muito importante. A gente vê que não é assuntos fúteis, que hoje a gente tem muito no mundo, né? E é muito importante, no meio de comunicação, a gente conseguir transmitir informações que agreguem quem está assistindo. E o Pode Mais veio realmente para
dar esse start dentro da nossa região, que é muito importante. Vamos levar essa informação para você. Como que funciona? Como que é? Eu me comprometo com você que assiste Atibaia Pode Mais a tá passando passo a passo de como vai ser isso. Vamos fazer assim? Vamos então sim. ela vai fazer assim. Vamos combinar isso perante as pessoas que estão assistindo? O que você vai fazer? E eu falo, gente, foi assim, funcionou assim, tive tanto dor, não tive dor, para as pessoas conhecerem o seu trabalho e verem o resultado que vai ficar em mim. E esperar também, né? O que esperar depois de uma sessão? A gente tem um protocolo chamado Regenera Glow, que a gente usa Exossomos e PDRN, que está muito em alta com a estética regenerativa. Nem sei né? o que é, gente. A estética regenerativa é uma estética para regenerar. Eu falo que é alinhar a parte de DNA e evitar o envelhecimento. Então, você vai falar assim, ó, eu senti isso, ficou vermelho, ficou branco, ficou amarelo. Você vai passando isso, que é importante, a gente passar o pós. Vamos fazer esse making off pro pessoal. Tá certo. Atibaia, obrigada. Compartilha, já segue a Nayara lá no Instagram dela. Se inscreva no nosso canal e vamos lá. Você que é mulher de Atibaia, você faz algo bem específico. Gente, ela é muito querida pro pessoal do Atibaia Pode Mais que te contatar lá. Claro. Falou que assistiu o nosso podcast, que está acompanhando essa transformação, a gente vai conceder um desconto especial de 10% em qualquer procedimento. Opa! E lá na clínica a gente já tem um modelo muito legal de trabalho. A gente trabalha com cartão de crédito, a gente trabalha parcelamento até em 12 vezes sem juros. A gente tem o boleto também, então a gente consegue facilitar para qualquer pessoa poder realizar esses procedimentos, que eu acho que tem que ser acessível para qualquer pessoa que quiser realizar. Então, assistiu o episódio do Pode Mais, a gente tem 10% de desconto. E se falar que está assistindo o passo a passo da Cris, eu dou um presente. Surpresa! Olha, que legal, hein? Gente, eu vou amar essa experiência. Muito 10. Obrigada. Cris, obrigada a você. É uma honra estar aqui e poder cuidar mais uma vez de você. Daqui 40 dias... Vamos ver como eu vou ficar, gente. Meu marido... Alexandre, você vai gostar? Ó, o Alexandre fez um joia aqui, gente. Meu marido que ganha também, viu? Com certeza. Beijo pra você, Nay. Sucesso. Obrigada, Cris. Deus abençoe. Você é uma profissional brilhante. Eu falo assim, tem pessoas que têm talentos que Deus deu e você tá na área e dentro do talento que Deus deu. E eu sempre falo assim, quando a pessoa tá dentro do talento que Deus derramou na vida dela, não tem como dar errado. É um propósito. Eu não tenho dúvida. Com certeza. Deus abençoe grandemente você. A Atibaia tem muito a ganhar com o seu instituto. Parabéns pela sua ética. Obrigada, pela sua forma de trabalho. E você que quer um lugar sério, procura a Nayara, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Compartilha, gente, comenta aqui, bota lá no YouTube, quero 10% da Nayara, quero meu presente, vai lá, que você vai gostar bastante. Beijo pra todo mundo, até mais, e segue o Instagram, que só quero ver o que vai dar isso aí. Até mais, tchau, tchau. Tchau.